Olá, irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de mais uma semana, hoje sábado. E é com a graça de Deus que nós queremos meditar esta palavra recebida. Que Deus nos ajude para que nós possamos sempre estar na sua presença, Ele conosco e nós com Ele, para que nós possamos assim sentir a sua presença, ser inspirados e assim viver este santo dia, esse presente de Deus. Sou Frei Marcelo, sou Frei Carmelita e trabalho aqui nesta paróquia, a Paróquia do Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Terezinha de Porto Alegre. E aqui de Porto Alegre chegamos até você, até a sua casa, até o seu coração, por meio deste programa diário, uma palavra para o seu dia, na Rede Católica da Igreja. Também acolho a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube e também que recebem as mensagens através do WhatsApp. E assim como nós recebemos, também devemos indicar e compartilhar com os nossos amigos, amigas, tantas pessoas que também precisam desta palavra. Vamos juntos meditar a palavra desse dia? Pegue sua Bíblia e nós vamos meditar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 1 ao 12. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra desse dia. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos ter um certo cuidado com as aparências. Fé professada deve ser a fé vivida. Tudo aquilo que nós dirigimos para Deus em palavras ou no silêncio do nosso coração, deve ser isso também que devemos colocar em prática no nosso dia a dia. É um exercício. Sabemos que muitas vezes nós conseguimos fazer tudo isso, ou pelo menos em parte, mas outras vezes nós temos uma grande dificuldade. Tudo depende também como está o nosso coração. Se nós conseguirmos organizar bem a nossa vida e organizarmos também o nosso tempo, é mais fácil de nós encarar as dificuldades. Caso contrário, quando nós nos sobrecarregamos de coisas, nós perdemos. Primeira coisa é a paciência. Perdendo a paciência, ficamos mais intolerantes. E aí os pecados como que vêm e assim vão tomando conta da nossa vida. Por isso, primeiro nós precisamos desse momento de silêncio. Cada dia nós nos colocamos na presença de Deus. Paramos por um instante e pedimos a força de Deus para que nós possamos fazer um bom discernimento das coisas. Pedir a Deus a graça de nós organizar bem as nossas coisas, nossas atividades, organizar bem o nosso tempo
e assim pedir a Deus a graça de nós viver aquilo que nós estamos rezando, viver a fé que nós professamos. Vemos no texto de hoje que conseguiam compreender a lei, sabiam interpretar a lei, mas no momento de colocar em prática, eram os outros que faziam. E assim muitas vezes nós somos ditadores de regras, mas não conseguimos cumprir. Então nós precisamos fazer esse exame de consciência. Jesus por várias vezes vai dizendo ao longo dos textos: entre vós não deve ser assim. Jesus prefere esta pequenez, essa humildade de coração, mas uma atitude sincera, onde nós nos colocamos diante de Deus e apresentamos quem realmente nós somos. Muitas vezes nós rezamos e dizemos para Deus aquilo que nós gostaríamos de ser. Hipócrita. Nós devemos nos colocar nas mãos de Deus com as nossas fragilidades humanas, com as nossas limitações, com as nossas esperanças, com os nossos projetos e assim apresentar o nosso coração para Deus. Pedir a Deus que Ele nos fortaleça. Por isso, não podemos olhar para esses mestres da lei, esses fariseus. Eles tinham autoridade para interpretar a lei, mas não conseguiam colocar em prática. Não imiteis as suas ações, diz Jesus, pois eles falam e não praticam. De que forma nós estamos vivendo? Será que nós também muitas vezes não estamos enquadrados nesse mesmo esquema? Falamos muitas coisas, denunciamos o erro, mas quando chega a nossa parte, repetimos os mesmos erros. Grande pecado. Por isso vamos pedir a Deus a graça de vivenciar essa palavra, de nós compreender essa palavra nesse dia e tentar viver a simplicidade. Aquilo que você colocar na oração de hoje, tente viver. Coloque nas mãos de Deus as suas esperanças, os seus projetos, mas tente viver. De nada adianta fazermos um bom projeto, um bonito projeto, mas na hora de executar esse projeto, não conseguir colocar nada em prática. Deus esteja no nosso coração nesse dia. Que o Espírito Santo nos ajude, nos dê inteligência e assim nós possamos fazer um bom discernimento das coisas. Vamos receber a bênção desse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, as vossas famílias, os vossos trabalhos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos. Até o próximo programa.